E hoje na série a respeito das doenças muito comuns, nós vamos falar a respeito da hipertensão arterial, da pressão alta. E esse vídeo é destinado a você que tem essa doença ou tem um familiar que tenha ela, enfim, ele é destinado à população geral que quer ter mais conhecimento sobre a sua pressão. Então hoje vamos falar tudo sobre ela. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica, doutor em medicina interna e professor universitário. Aqui no canal a gente fala a respeito de temas relacionados à medicina e à ciência da saúde de uma forma descomplicada, porém sempre muito bem embasada. Seja muito bem-vindo! Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar crescendo e trazendo conteúdos de qualidade para vocês. E a primeira coisa que a gente precisa falar é o que é a hipertensão arterial. Bom, ela é definida como níveis elevados e sustentados da pressão arterial, a níveis superiores a 140/90. E aqui fica o primeiro aprendizado. É comum a gente ouvir as pessoas falando pressão 12/8, 13/9, 16/10. Porém, o recomendado hoje é você utilizar o valor completo. Então, 140/90. E isso é importante porque é muito diferente, por exemplo, 141/91 do que 149/99. Então não se arredonda mais, tá? Usa-se o valor completo. E também cabe ressaltar que a definição é por valores sustentados, porque a pressão normalmente ela já varia no decorrer do dia. Então, por exemplo, se você fez uma atividade física, comeu demais, tomou café, é natural que nesses momentos a pressão aumente. E por isso é bem importante que a pressão seja medida da forma adequada e com a técnica correta e nos momentos certos, como eu já expliquei nesse outro vídeo aqui. Se você ainda não viu, corre lá depois desse vídeo e assiste. Para a gente ter uma noção da relevância dessa condição clínica, os dados atuais apontam que em torno de 30% da população, quase um terço, seja portadora de hipertensão arterial. Só que boa parte dessas pessoas não sabem disso. Por que elas não sabem? Porque a doença muitas vezes ela é assintomática, ou seja, a pressão está alta e a pessoa não percebe nada. Em muitos casos, a doença só se manifesta quando já acontecem complicações, como por exemplo um AVC ou uma doença renal. E você pode ouvir muita gente falar: ah não, mas sempre que eu tô com dor de cabeça e meço a pressão tá alta. Isso pode ser verdade, só que muitas vezes a relação é ao contrário. Quando você tem uma dor, a resposta natural do teu corpo é subir a pressão. Portanto, quando você tem dor de cabeça, é esperado que tua pressão esteja alta. E não que necessariamente ela esteja causando a dor. Até pode, tá? Mas não é o habitual. O habitual da hipertensão arterial é ela ser completamente assintomática. Por isso que você precisa medir para saber que tem ela. E é importante você saber que tem a hipertensão arterial porque ela pode levar a uma série de complicações, como por exemplo a doença renal. Imagine que as nossas artérias, elas são canos. Imaginem canos com uma pressão de água muito grande ali dentro, pressionando as paredes desse cano. Os rins são o filtro natural do nosso sangue. Portanto, eles vão sentir diretamente essa pressão mais alta e eles vão começar a ser sobrecarregados. E uma das complicações da hipertensão arterial é a doença renal crônica. Inclusive, o Censo Brasileiro de Pacientes em Hemodiálise demonstra que a principal causa de doença renal crônica terminal no Brasil, que seriam esses pacientes em que o rim já não funciona mais e precisam da hemodiálise, é justamente a hipertensão arterial, seguido pelo diabetes. Mas os outros órgãos do nosso corpo também podem sentir essa pressão mais alta, como por exemplo o cérebro, levando a dano nos vasos do cérebro e até mesmo ao AVC. E esses vasos, com mais pressão na sua parede, eles tendem a sofrer mais dano também e facilita o processo de deposição de gordura, a chamada aterosclerose, que pode levar, dentre as suas complicações, por exemplo, ao infarto. E imagine que o nosso coração é um músculo, como aqui, ó, nosso bíceps, nosso músculo periférico. Portanto, se ele está trabalhando para gerar uma pressão maior, trabalhando contra uma pressão maior, é natural que ele hipertrofie. Aí você está pensando, mas espera aí, Gustavo, então, mas hipertrofia é bom, né? O músculo fica mais forte. Em partes, né? Ela é uma adaptação natural, uma resposta, que num momento inicial até pode compensar. Porém, esse coração, conforme ele vai ficando mais hipertrófico, vamos imaginar o seguinte, ele começa a relaxar pior, começa a caber menos sangue dentro dele, então ele começa a ter uma falência cardíaca, começa a desenvolver a insuficiência cardíaca, que é a incapacidade do coração em bombear o sangue adequadamente para o corpo.
o que acaba culminando, por exemplo, com inchaços pelo corpo e falta de ar. Uma falta de ar que inicialmente é para grandes esforços e progressivamente ele pode ter, por exemplo, falta de ar até mesmo para fazer atividades básicas de casa, como tomar banho ou trocar de roupa, limitando muito esse paciente. Essa história das complicações da hipertensão arterial eu descrevi num vídeo antigo aqui do canal, um dos primeiros vídeos do canal, por sinal, em que eu descrevi a evolução de uma hipertensão maltratada num presidente norte-americano, o Franklin Delano Roosevelt. E você pode ver que ele teve exatamente todas essas complicações. Se você ainda não viu, clica aqui e assiste logo depois desse vídeo. Olha, gente, eu acho que esse é um dos melhores vídeos do canal em qualidade do conteúdo. Pena que eu ainda falava mal na frente da câmera, o som não tá muito bom, mas vale a pena sim lá ver, tá bom? Bom, voltando então, como que seria a melhor forma então de eu prevenir a hipertensão arterial? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que existem vários fatores que levam à pressão mais alta. O primeiro deles é genético, ou seja, já nasceu com você e nesse caso não tem como a gente mudar. Olha, lá vou eu de volta agora recomendar mais um vídeo aqui do canal, né? Aquele vídeo que eu explico por que os negros são mais hipertensos. Hoje é o terceiro vídeo recomendado aqui, hein? Acho que vale a pena no final fazer uma playlist só sobre os vídeos de hipertensão. Mas esse vídeo também é muito bom, acredite em mim, assista, clica aqui. Mas além dessa questão genética, tem também as questões sociais e ambientais. Já está demonstrado que, por exemplo, baixas condições socioeconômicas, falta de acesso à saúde, falta de acesso à educação, levam a população a ter pressão mais alta e um risco cardiovascular maior. Então, além dessas políticas públicas, falando no macro, né, existem as atividades que você pode realizar individualmente, como por exemplo, ter uma dieta equilibrada, com menos sódio e mais potássio, praticar atividade física e ter o peso sob controle. Tem estudos que sugerem que para cada 10 quilos que você esteja acima do peso, a tua pressão suba de 10 a 20 milímetros de mercúrio, o que é esperado, né? Teu coração vai ter que fazer mais força para sustentar esse excesso de peso. E também é importante investigar outras condições que possam levar à hipertensão arterial, como por exemplo a apneia do sono, em que a pessoa tem momentos em que ela para de respirar durante a noite e isso leva a uma descarga de adrenalina e seria natural que durante a noite a pressão caísse, o que deixa de acontecer, fazendo que durante o dia fique sustentadamente a pressão mais elevada. Inclusive a apneia do sono é totalmente tratável e ela vai, além de reduzir a pressão, ela reduz também o risco cardiovascular. Bom, Gustavo, mas como é que a gente trata a hipertensão arterial? Bom, o tratamento ele é feito com duas coisas. Primeiro, remédio. É preciso associar medicações. Hoje, salvo algumas exceções, o recomendado é você utilizar 2 medicamentos de classes diferentes, né? Ou seja, medicamentos que atuem em pontos diferentes. Utilizar eles em dose mais baixa, porém associados. A ideia disso é que um remédio único em dose alta, ele tem mais efeitos colaterais. Quando você utiliza 2 associados, você diminui os efeitos colaterais e potencializa o efeito antihipertensivo. Então, por isso que essa é a recomendação atual em diretriz, especialmente para aqueles pacientes de alto risco e também aqueles que têm uma hipertensão pelo menos grau 2, que seria níveis de pressão maior do que 160 por 100. E além do remédio, é importante também utilizar as medidas de estilo de vida, que eu também já expliquei em outro vídeo aqui, quando eu falo das formas para baixar a pressão arterial sem o uso de medicamentos. De volta, ele vai estar aparecendo aqui para você assistir na sequência ou lá no final, na playlist sobre hipertensão arterial. E a meta de pressão, ela deve ser, via de regra, uma pressão menor do que 140 por 90. E se você for um paciente de alto risco, ou seja, que tem mais fatores além da hipertensão arterial, ou já teve um evento cardiovascular, como um infarto, um AVC, nesses casos você deve ter uma pressão menor do que 130 por 80. E se ficou alguma dúvida ainda a respeito de hipertensão arterial, não esquece de procurar o seu médico de confiança e também escrever aqui nos comentários que talvez eu possa contribuir. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de divulgar para ajudar o canal a continuar crescendo e trazendo informações. Se você conhece alguém que tem a pressão alta, manda esse vídeo para ele, que além de ajudar o canal, você também vai estar ajudando uma pessoa a prevenir lá na frente um AVC, um infarto, uma doença renal, uma insuficiência cardíaca. Lembre que a hipertensão é um inimigo silencioso. Muitas vezes, quando ela aparece, já tem algum dano grave sendo formado. Muito obrigado, gente, e até o próximo vídeo. Agora acho que é melhor estar aparecendo aqui, né? Aqui ou aqui, a playlist a respeito da hipertensão. Assiste todos aqueles vídeos lá, gente. Eles são muito bons, hein? Modéstia à parte, eles estão bons. Acredita em mim. Vê lá, hein? Ajuda a gente. Até o próximo.